O Pacto com o Espectador Macabro. No final do vídeo, você vai entender por que o endereço dessa casa foi apagado de todos os mapas do bairro e por que ninguém nunca prestou queixa do que aconteceu lá dentro. Vamos para mais um relato. Existe uma rua em Curitiba, não vou dizer o nome, onde moradores aprenderam uma regra silenciosa. Você não deve olhar para o último sobrado do lado esquerdo à noite, especialmente quando as luzes do terceiro andar estão acesas. Porque quando as luzes acendem, sempre alguém some. A história do vizinho invisível. No ano de 1987, uma família se mudou para o número 74 da rua. Pai, mãe e 2 filhos. Os vizinhos contam que no primeiro dia, a mãe veio na janela, acenou, sorriu, parecendo tudo normal. No segundo dia, não apareceu mais. Nos dias seguintes, os moradores perceberam que o pai saía às 3 da manhã, com sacolas plásticas, sempre saindo com sacolas. Nunca levava lixo durante o dia, nunca falava com ninguém. Quando alguém estava a cumprimentá-lo, ele desviava sempre o olhar. Não com timidez, mas como uma espécie de urgência que fazia as pessoas se sentirem culpadas por terem perguntado. É que tem pessoas que moram na rua da gente que tem tempo para cuidar da vida da gente, né? E por isso eles sabem todos os detalhes de horário e tudo. Os filhos nunca foram vistos na escola, nunca foram vistos brincando na calçada. A única prova de que existiam eram sombras nas janelas. Sempre no mesmo horário, sempre se movendo da mesma forma, como se estivessem repetindo o mesmo gesto todos os dias. Mas o que o vizinho do número 76 captou numa foto na madrugada de 94 mudou a vida dele para sempre. Eu vou te mostrar essa imagem mais preciso que você entenda, né, o que aconteceu antes de ser tirado. Depois eu coloco a foto no final do vídeo para vocês verem. As testemunhas falaram que a dona parecia ter uns 52 anos, mas parecia ter 52 anos quando decidiu que ia resolver o mistério por conta própria. A dona Aparecida tinha 52 anos quando decidiu que ia resolver o mistério por conta própria. Ela disse a uma amiga: "Essa gente não é de Deus, mas eu não tenho medo de nada não." Ela bateu na porta do número 74 no domingo à tarde. A porta abriu, mas ninguém estava do lado de dentro. Ela entrou e quando ela viu no corredor, segundo ela mesma descreveu, anos depois, foram dezenas de relógios pendurados na parede, todos mostrando horários e horas diferentes, todos parados, e no chão um tapete que ela reconheceu era o mesmo tapete que havia sumido da casa dela há 3 meses antes. Ela saiu correndo, nunca mais falou sobre isso com ninguém, nem detalhes, nada, mas antes de morrer no ano de 2018, ela descreveu que ela escreveu uma carta para a filha. Na carta estava o homem do 74. Na carta estava o homem do 74 estava lá. Ele estava lá o tempo todo, só que não dava para ver. E não foi só a dona Aparecida. Eu reuni 5 depoimentos de pessoas que entraram naquela casa, 4 delas relatam a mesma coisa. A quinta nunca mais quis falar sobre o assunto, e você vai entender por que daqui a pouco. Em 94, minha vizinha Marta, que morava no número 76 desde criança, acordou às 3h17 da manhã com um barulho que ela descreveu como alguém arrastando móveis pesados no andar de cima, mas o som vinha de baixo, como se a casa estivesse de cabeça para baixo. Ela perguntou
Ela pegou a câmera fotográfica que o marido tinha comprado para o aniversário da filha e apontou para a janela do terceiro andar do número 74. Na janela havia uma figura alta, muito alta, a cabeça quase tocando o topo do caixilho. Mas o que me perturbou, Marta, não foi a figura em si, mas o que ela percebeu ao ampliar a imagem na loja de revelação. A figura estava virada dentro de casa. A figura estava virada para dentro de casa, mas sua sombra estava projetada para fora, na sua direção da rua, como se houvesse uma segunda fonte de luz, uma luz que ninguém via. E então, no ano de 97, uma denúncia anônima levou a polícia ao número 74. O registro oficial diz: os agentes encontraram a casa, o estado de abandono completo, sem sinais recentes de habitação. O relatório oficial diz: a polícia, Renato Braga, que foi um dos primeiros a entrar, ele pediu afastamento 2 semanas depois, mas nunca voltou. A corporação deu entrevista em 2003 para um blog de casos inexplicáveis. Ele disse o seguinte: eu vou ler com as palavras exatas dele. A casa estava vazia, sim, mas um cheiro de comida fresca, como se tivesse saído há 5 minutos. Na cozinha havia um prato de arroz ainda quente, e no centro da mesa um espelho pequeno virado para baixo. Quando um dos 2 colegas virou o espelho, ele começou a gritar: nunca me disse o que viu. Pediu transferência no dia seguinte. O espelho ainda existe, eu sei. Ainda está lá agora. Mas antes de te contar isso, preciso saber o que descobrimos. Antes de te contar isso, você precisa saber que descobrimos sobre a idade real do morador do número 74. Porque a certidão de óbito revela é a parte mais perturbadora de toda essa história. Rastreamos o registro do imóvel do número 74, que foi comprado no ano de 1952 por um homem chamado Oswaldo Henrique Marra, engenheiro natural de Santos. Oswaldo morreu no ano de 61. O problema é que os moradores que descreveram o homem de 74 anos nos anos 80 e 90 estavam descrevendo a mesma pessoa nos documentos dele. A foto, carteira de identidade, o modo de andar que a filha dele descreveu em entrevistas, a mesma pessoa com 36 anos de diferença. Há uma última coisa: a dona Aparecida, que entrou na casa no ano de 89, viu o tapete dela, que ela havia comprado esse tapete no ano de 63, em Santos, de um senhor alto, de terno escuro, que não quis dar nome, que pagou em dinheiro e pediu que ele nunca lavasse o tapete. Ela comprou o tapete de Oswaldo 2 anos depois dele ter morrido. E décadas depois, o tapete apareceu na casa dele, como se ele nunca tivesse ido a lugar nenhum, como se o tempo dentro daquele endereço simplesmente não funcionasse da mesma forma. A casa do número 74 foi demolida no ano de 2004. No lugar construíram um estacionamento, mas os trabalhadores que fizeram a demolição relataram algo estranho. As paredes internas não correspondiam à planta original. Havia um cômodo a mais, o quarto sem janelas, sem portas visíveis do lado de fora, que só apareceu quando as paredes foram derrubadas. Dentro do quarto, um relógio exatamente como Dona Aparecida descreveu 15 anos depois.
e dezenas deles todos parados, e no centro uma cadeira virada para a parede. O espelho que o policial Renato Braga mencionou foi encontrado. Sobre a quinta testemunha, o que mais quis falar sobre o assunto. Eu consegui o contato dela e ela concordou em mandar a mensagem escrita, sem gravar vídeo, sem dar nome. A mensagem tinha uma frase só: ele ainda mora lá, só que agora a casa não existe mais. Eu não sei, Oswaldo Marra, se ainda existe, mas o que estava naquele espelho não sei o que o policial viu quando virou o objeto. O que sei que existem endereços no mundo onde regras normais parecem não aplicar a lugares onde o tempo dobra, onde os mortos não recebem o recado de que já foram. E a próxima história que eu vou contar é uma desses lugares mas dessa vez eu tenho um gravador de áudio que foi encontrado dentro do imóvel. Ninguém sabe como ele chegou lá e o que está gravado nele. Bem, você vai ter que estar aqui na semana que vem para poder ouvir. Esse vídeo fica por aqui, com mais detalhes darei no próximo relato. Bom, eu acho que várias pessoas já ouviram, né, histórias desse tipo, né? Como eu disse em vídeos anteriores, tem coisas que a gente não consegue explicar, tem coisas que são inexplicáveis para nós vivos, né? Mas que existe um segundo plano, existe, é verdadeiro, né? Tem pessoas que acham que é mentira, mas a gente sabe que no fundo tem coisas que a gente não explica, e tudo que a gente não explica, né, é porque tem algo, né, sobrenatural por trás, né? Então esse relato meu vai ficando por aqui. Aqui hoje também friozão na verdade, 7 graus hoje, né? Espero que gostem, né? E até um próximo relato.